já tentou induzir um sonho assim e acabou tendo um pesadelo? Tipo, você viu, ih, fiz coisa errada. Na hora de induzir, eu fiquei na dúvida se eu induzia algo com a temática de Natal ou se eu ia procurar por Jesus. Acabou que não aconteceu nada disso, porque eu fiquei confusa, eu não tomei decisão, né? A nossa mente, ela trabalha com foco, né? Se você tiver confuso, não vai vir nada. Então você precisa ter muito claro o que você tem na sua mente, alinhado com o coração, com ações para conseguir. Então eu super recomendo, se você vai fazer uma viagem para relaxar, já separa aí a minha playlist para induzir sonhos, tá bom? A playlist de meditação também pode ajudar vocês, porque, mano, a gente tem os melhores sonhos nos momentos onde a gente tá, o quê? Relaxado. Pra quem não sabe, eu sou graduada em psicologia, tá bom? Também sou graduada em cinema e audiovisual, pós-graduada em neurociência e física da consciência, maga dos sonhos e treinadora de chakras. Galera, deixa aí o like aí no vídeo, tá bom? Ajuda muito o canal, compartilha esse vídeo com a galera também e deixa os seus comentários aí, porque eu comento, eu faço vídeos em cima dos seus comentários, são inspiradores pra mim, tá bom? Teve alguma revelação extraordinária, né? É porque é um momento com tantas emoções que pode ser que venha alguma coisa ali pra gente, algum sonho interessante, alguma visão, alguma intuição. Como é que foi o Natal aí com vocês? Eu separei aqui um texto, então eu vou ler ele pra não ficar muito confuso. Já tá organizado bonitinho, acho que vai ser melhor assim, tá bom? Então lá. Durante os pesadelos, uma das primeiras coisas que percebi foi como a minha imaginação delirante, olha só que legal, criou cenários que estavam longe de refletir a realidade. Por quê? Como é possível as pessoas que eu confio, que eu amo, que estão perto de mim, serem capazes de trair a minha confiança? Isso é um delírio, entendeu? Tanto é que eu cheguei depois em uma dessas pessoas, não falei que eu sonhei com ela, só falei assim, numa situação hipotética, se isso acontecesse, o que você faria? A pessoa me deu uma resposta totalmente diferente do que o meu sonho entregou. Então a gente pode considerar como um pequeno delírio ali que eu tive, né? Que o sonho estava mostrando ali, você tá vendo a realidade distorcida, cuidado aí. E aí, gente, lembra, o que o meu sonho tá falando aqui pra mim, leva pra você, porque eu induzi pra te entregar essa mensagem. Então, fica de olho, você não tá vendo as realidades de forma meio distorcida aí, não? Você tá desconfiando de pessoas confiáveis? Como assim, entendeu? Tenta ver a situação de outro jeito. Em ambas as experiências, minha mente construiu situações de traição, manipulação, abandono, coisas que no fundo sei que nunca aconteceriam com essas pessoas que eu amo e que elas são confiáveis. Esse processo, embora desconfortável, me mostrou que muitas vezes nossos medos internos e inseguranças criam histórias que não existem. Olha só, a gente baseia o nosso medo, a gente usa o nosso medo como base para poder ver a realidade e a gente só vai ver coisa terrível, claro, né? E essas histórias, elas podem afetar a maneira como eu vejo as pessoas à minha volta. Então você não tá vendo a pessoa de verdade, entendeu? Numa posição de impulsividade, ao mesmo tempo de estratégia para conseguir proteger os conhecidos e os desconhecidos que estavam, inclusive, nas minhas mãos para serem protegidos. Eu tava sempre pelo menos isso aqui chegou para mim e eu vou falar para vocês, tá? Nos sonhos tinha muita questão de dilema de poder, sempre alguém acima de mim tentando fazer mal a alguém que estava do meu lado, conhecidos ou desconhecidos que estavam ao meu lado, que eu tomava a responsabilidade de querer proteger. E aí chegava figuras de poder, tipo o chefão da gangue, coisas assim, que iriam fazer mal para essas pessoas. Quando eu fui induzir o sonho de Natal, eu queria algo que trouxesse uma mensagem para vocês. Então, apesar de eu não ter meio ficado confusa se eu ia ver o Papai Noel ou Jesus, uma coisa eu tive foco na minha mente. Eu quero um sonho que traga uma mensagem pra galera pós-Natal. E basicamente todas elas estavam envolvidas em algum tipo de traição. Traição de expectativa. Aí tinha uma outra pessoa que, em vez de lutar por aquilo, ficou no modo passivo, sem fazer nada. Então envolveu muitas questões de decepção. Eu vou contar pra vocês brevemente
os dois sonhos que eu tive, não vou dar muitos detalhes, mas basicamente eram pessoas da minha vida pessoal que estavam sendo representadas ali simbolicamente pelos sonhos. E é interessante que eu ainda admirava essas figuras de autoridade, porque elas eram tops, sabe? No meu sonho eram pessoas muito tops, porém estavam ali oprimindo. Seja pegando a figura de um vilão, ou seja pegando a figura de uma pessoa legal, mas que estava oprimindo a galera, entendeu? E aí, galera, continuando aqui o texto, o sonho ele me mostrou que mesmo quando algo parece monstruosamente forte ou influente, e isso aplica na sua vida o que eu tô falando, você é capaz de enfrentar, porque você tem essa força dentro de si, para garantir o bem-estar das pessoas ao seu redor. E aí fica de olho, se você não tá... tudo, gente, aqui vem de forma simbólica, tá? Se você tá pensando em alguém que está te oprimindo, entenda, talvez você esteja projetando, na verdade, sua auto-opressão nessa figura para poder colocar a culpa no outro que tá de fora, entendeu? O outro pesadelo, que eu tive 2 pesadelos na noite, ele me trouxe uma reflexão sobre a minha própria força e coragem. Então, ou seja, você tem essa força, tá? A luz que habita em nós, ela é muito forte. Mano, ela é imortal, sabe? Essa casca que é o ego, né? É mutável, muda, o tempo passa, as coisas mudam, mas a sua essência não muda, ela é eterna, tá? Então, você tem essa força. E aí veio essas figuras de autoridade, que estão nos meus sonhos, e eu tenho certeza que existem figuras de autoridade na sua vida. E elas criam, às vezes, alguma situação de opressão ali que provavelmente é muito desagradável para você. Os sonhos, eles me mostram que às vezes a minha mente cria cenários que não existem e eu prefiro confiar mais nas pessoas que me amam. Isso, gente, é um lembrete poderoso de que quando as inseguranças surgirem, é importante questionar a validade dessas imaginações e voltar a confiar nas pessoas que fazem parte da sua vida. Lembra que por trás de toda casca, que é esse ego, existe um ser de luz. E você também é esse ser de luz. E não existe nada que possa te ameaçar, entendeu? A história de ver eu desafiando alguém poderoso, mesmo sabendo que isso poderia colocar tudo em risco, me fez lembrar que eu tenho dentro de mim a coragem necessária. Você tem dentro de si a coragem necessária para lutar. Ó, tá começando 2025. Bora! Você tem dentro de si essa força, sabe? Para lutar para aquilo que você acredita, aquilo que você quer fazer, tá? Mesmo quando todos estiverem contra você, lembra, se a sua base for a luz, for o amor, não tem como te vencer, entendeu? Não tem como. É imutável, é indestrutível o amor, tá? E esse pesadelo, ele me ensinou, foi que a verdadeira força não está apenas em resistir às figuras de autoridade, ou seja, aquilo dentro de mim que está me reprimindo, aquilo dentro de mim que quer atacar o outro, entendeu? Porque lembra, tudo tá dentro de você, gente. A gente fica projetando lá fora para culpar as pessoas e evitar de trabalhar isso, mas tudo tá sempre dentro de você. Então, é interessante você buscar agir de forma justa e ética, né? Ou seja, eu não tô falando de leis humanas aqui. Eu tô falando de coisas mais universais, mais espirituais, basear no amor, tá? Na paz. Priorizem a paz e o amor que vocês vão acertar, tá bom? Um resumo da interpretação que eu quero trazer para vocês é que eu induzi esse sonho para trazer essa mensagem. E a mensagem é a seguinte, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando você usa o medo e a insegurança para enxergar a sua realidade, você não está enxergando a coisa como é de verdade, tá? Você vai começar a ter pequenos delírios e acreditar em coisas que não são verdade. Acreditar que pessoas confiáveis podem te trair, pessoas podem te manipular. Você pode acreditar que existem figuras de autoridade que podem se impor sobre você. Mas, na real, isso tudo não passa de um teatro criado no mundo pelo nosso ego. Então, o que quer dizer aqui? Quando você olha para as pessoas como elas realmente são, você vê primeiro que não existe ameaça ali, tá bom?
você vê que não existe motivos para desconfiar das pessoas na real. Eu tô falando na real, eu tô falando fora do teatro do ego, porque dentro do teatro do ego existe bem e mal, certo e errado. Eu tô falando na real, na base da essência aqui, tá bom? Então você não precisa ficar tão agitado, inseguro e com medo, pensando que vão te fazer mal, tá? Porque no fundo, o plano tá alinhado. Na sua vida, o plano tá alinhado, as coisas estão correndo bem, tá bom? É isso, pessoal. Beijinho, tchau, tchau. Deixem um like, compartilhem, beijão.